Bom dia, eu sou o professor Aderbal, do curso de Fisioterapia da UFSC. Bem-vindos à disciplina Cinesiologia em modo remoto. A aula de hoje é sobre a cinesiologia do ombro, cotovelo e antebraço. O ombro é a articulação sinovial com maior mobilidade do corpo. Tá? A sua principal função é posicionar a mão tridimensionalmente do espaço. Tá? Então, a mão em cima da cabeça, à frente, atrás do corpo, abaixo. Então, esse movimento aqui de circundução é realizado através do eixo articular centrado no ombro. Tá? Mas o ombro também tem diversas outras funções, como um arremesso potente, empurrar, puxar e levantar, da época, né, que a gente ainda se pendurava nas árvores. Também elevação do corpo, como os exercícios de barra fixa. Tá? Alguns músculos do ombro participam da ventilação forçada, inclusive sustentação de peso com as muletas que são órteses de apoio à deambulação. Tá? Esse ombro ele está conectado ao eixo, ao esqueleto axial do corpo, através da clavícula, que é um osso muito importante que a gente vai ver a função. Tá? Bom, para posicionar tridimensionalmente essa mão no espaço, o principal músculo do ombro é o deltoide. Não que os outros não sejam importantes, mas o deltoide, responsável por 40% da massa escapulo-humeral, ele realmente ele é o responsável por sustentar o peso de todo o membro superior, tá? e fazer os movimentos necessários. Então ele é um grande músculo, ele tem uma grande área de secção transversa, com porções anterior, média e posterior, de acordo com o movimento desejado. Tá? Eu carreguei lá no Moodle um arquivo PDF com a origem e sequenciação dos músculos do ombro, cotovelo e antebraço. Tá? Bom, esse músculo, então, ele acaba sendo responsável por elevar esse braço até mais ou menos uns 100 graus. Tá? Então, ele é um músculo que atua aqui na articulação GU, na articulação glenohumeral. E para a gente atingir maiores amplitudes de movimento do ombro, a gente vai ter que ter uma participação no segundo momento aqui da clavícula e da escápula, e no terceiro momento da coluna. Tá? Então, grandes amplitudes de elevação da articulação do ombro, tanto em flexão quanto em abdução, vão exigir também participação de várias outras articulações, na forma da escápula clavícula e até mesmo da coluna vertebral. Tá? Bom, para fazer esse movimento aqui, então de arrancada, de inércia, de tirar esse membro superior do repouso, a gente tem que ter esse músculo muito forte mesmo, que é o deltoide. Tá? A tração dele acaba sendo tão forte que existe uma bursa subdeltoide para aliviar o atrito, tá, entre esse músculo e o úmero. Bom, outra característica, né, desse músculo é que quando ele traciona o úmero, tá, então ele faz esse movimento aqui de rotação, por exemplo, um movimento de abdução, mas ele também traciona o úmero para cima. Então existe uma tendência aqui, ó, sempre com a atividade do deltoide, da cabeça do deltoide impactar na face inferior do acrômio, o que chama de impacto subacromial. Tá? Existe até, de novo, uma outra bursa só para auxiliar nesse impacto. Então existe uma série de músculos, conhecidos como músculos do manguito rotador, que são o supraespinhoso, o infraespinhoso, o redondo menor e o subescapular, que tracionam essa cabeça do úmero em direção da glenoide, dando essa estabilidade dinâmica para a cabeça do úmero, pois é uma atividade muscular, e evitando esse impacto subacromial. Tá? Então, os músculos do manguito rotador e o deltoide agem sinergicamente para elevação do braço em grandes amplitudes, tá? Principalmente de flexão e abdução. Então aqui uma visão superior desse manguito, né, observando como que esses músculos eles abraçam a cabeça do úmero. Então quando eles contraem, ó, eles tracionam, eles forçam a cabeça do úmero contra a glenoide. Tá? Então estão aqui os músculos do manguito rotador, numerados aqui, vocês podem conferir depois. E quem ajuda nessa função também, ó, é a tendão da cabeça longa do bíceps braquial. Tá? Ele passando aqui no sulco, ele acaba... Então, esse músculo do cotovelo ele acaba auxiliando nessa estabilidade dinâmica da cabeça do úmero. Tá? Bom,
Como eu comentei num dos slides iniciais, o ombro ele tem uma grande potência de arremesso, tá? Porque quem faz os movimentos de rotação interna são três grandes músculos: peitoral maior, grande dorsal e o redondo maior, que vocês podem conferir a anatomia funcional deles no PDF, tá? Isso está associado porque realmente existe uma boa amplitude de movimento de rotação, tá, do ombro devido às suas características articulares, tá? Bom, então o complexo do ombro é formado então por dois tipos de articulações, tá? Umas articulações consideradas fisiológicas e as articulações consideradas falsas, tá? Então as fisiológicas ou ósseas são a articulação verdadeira do ombro, a glenomeral, e as articulações que ligam a clavícula, né? Que ligam o membro superior ao esqueleto axial. Então, é a articulação acrômio-clavicular e a articulação externo-clavicular. Tá? E os livros de cinesiologia trazem essas articulações funcionais aqui, por exemplo, a escápula torácica, porque realmente não existem cápsulas, não existem ligamentos entre a caixa torácica e a escápula. Tá? E a articulação subacromial, que é o infraespinhoso passando aqui embaixo, né? Entre a parte superior do úmero e a parte inferior do acrômio, e a articulação do sulco bicipital, que é justamente esse tendão correndo aqui do bíceps, né, correndo no sulco bicipital, tá? Isso aqui é um motivo de muita controvérsia e eu oriento vocês a não gastar tempo com isso, tá? Então, as articulações importantes para o ombro são a glenomeral, as articulações da clavícula e a escápula torácica, tá? Bom, o ombro, então, ele tem esse plano escapular aqui, ó, tá? A escápula, então, não está no plano frontal, ela está essa inclinação para dar funcionalidade, então, para o ombro, tá? Tanto que a glenoide acaba sendo voltada para frente, porque os movimentos de membro superior, tá, são direcionados mais para frente. Vocês vão concordar comigo, que a gente tem mais amplitude funcional para frente do que para trás. Tá? Bom, a cabeça do úmero, então, é uma grande esfera, né? uma esfera quase perfeita, tá? Então ela tem uma inclinação aqui no colo de 135 graus, assim como a cabeça do fêmur, tá? E ela tem, então, ela se volta para trás para se articular, então, com a glenoide, que se volta para frente, tá? Bom, essa grande cabeça glenoide convexa se articula, então, com essa grande cabeça do úmero convexa, se articula, então, com essa cavidade glenoide côncava, que ela é rasinha, tá? Então, essa articulação ela tem uma baixa congruência articular. Vocês vão ver na vida clínica de vocês que a articulação do ombro ela é muito instável, tá? Para isso, essa glenoide ela é circundada por uma fibrocartilagem, tá, conhecido como labrum, e ela acaba aumentando, então, a congruência articular. Pessoal, 50% da congruência articular da articulação glenomeral é proporcionada, então, pelo labrum. Tá? Outra parte é proporcionada pelos ligamentos. Então, na face anterior aqui, a gente tem esse ligamento conhecido como Z, ó, tá? Um ligamento Z, que é o ligamento glenomeral superior, ligamento glenohumeral médio e ligamento glenomeral inferior, tá? São os ligamentos anteriores, glenomerais, superior, médio e inferior. Agora vocês podem ver que tem algumas falhas aqui, né? Tem umas falhas aqui entre esses ligamentos, tá? Então essa falha aqui superior é conhecida como forame de Weitebrecht, e essa falha aqui inferior, forame de Rovier. Então, o que acontece, pessoal? De novo, fortalecendo essa posição que a articulação glenomeral ela é estável. Além de ter uma baixa congruência, a própria cápsula articular reforçada pelos ligamentos acaba tendo falhas, tá? Então vocês vão ver na vida clínica de vocês que a maior parte das instabilidades glenomerais elas são anteriores, tá? Bom, a cápsula articular da articulação glenomeral ela tem um excesso aqui na sua base que chama bolsa axilar ou freno. Isso ocorre como, por exemplo, nas camisas, nas camisetas. Pode ver que tem um excesso para quando o ombro se elevar, tá? Essa cápsula poder se esticar e evitar, tá? Uma diminuição da amplitude desse movimento, tanto de abdução quanto de flexão. Vocês vão ver que existem doenças e que existe a diminuição desse volume aqui da bolsa axilar com uma capsulite adesiva do ombro, tá? Bom, indo para a escápula então, tá? Para a articulação escapulohumeral, vamos estudar então sua relação com os movimentos da clavícula, tá?
os movimentos escapulares e claviculares em si, e existe um ritmo, tá? Entre o movimento da escápula e do úmero. Os movimentos da escápula... 1, 2, 3. Os movimentos da clavícula, então, são elevação, depressão, para trás, retração, e para frente, protração. Tá? Quando ocorre a elevação, ainda existe uma rotação posterior, e quando existe a elevação, ainda existe uma rotação inferior, tá? Para baixo, cujo eixo é a articulação externo-clavicular. O que acontece é que essa clavícula ela acompanha os movimentos da escápula através da articulação acromioclavicular. Tá? Então temos aqui a clavícula elevando e deprimindo, tá? Protraindo ou abduzindo e retraindo ou aduzindo, rodando para cima e rodando para baixo, e a clavícula sempre acompanhando. Tá? Então, os movimentos da escápula torácica na cromoclavicular e na externo-clavicular são simultâneos. E a clavícula, então, é fundamental para conectar, tá, o membro superior ao esqueleto axial. Então, aqui os movimentos escapulares, tá? E os principais músculos responsáveis. Então, aqui é para elevar a clavícula, a parte ascendente do trapézio, a parte descendente também, e o deltoide posterior. Tá? Para deprimir a parte descendente do trapézio e o latíssimo dorso, tá? Assim como o músculo subclávio. Então, muitos desses músculos eles acabam se cruzando perpendicularmente para dar estabilidade para a escápula e estabilidade para os movimentos do membro superior, como os romboides, tá? E o trapézio inferior, que tem então suas fibras direcionadas de modo perpendicular. Assim, é possível então que a escápula ela se movimente num ritmo, junto com o úmero, de 2 para 1. Ou seja, para cada 2 graus de movimentos na glenomeral, existe 1 grau de movimento na escápula. Esse vídeo deixa bem claro isso. Ó. Tá? Então, ó, a cada 1 grau de movimento escapular, 2 graus de movimento humeral. Então, o que acontece? No final, temos 180 graus. Tá? No final, temos 180 graus, mais do que isso um pouquinho, por causa da coluna, que se inclina. Temos 180 graus de elevação do membro superior, importante para a gente posicionar então essa mão no espaço. O deltoide, então, e a glenomeral colaboram com aproximadamente 90 a 100 graus de elevação do ombro. A escápula e a clavícula colaboram com mais 60 a 70 graus, com esse ritmo escapulo-humeral. E aí, próximo de 180 graus da coluna, o que acontece? Se essa elevação for unilateral, a gente inclina a coluna anteriormente e consegue uma maior amplitude de ombro. E se a elevação for bilateral, a gente faz uma hiperextensão de lombar e consegue uma maior amplitude de ombro também. Tá? Esses movimentos eles são normais. Tá? Os movimentos de coluna são normais para a movimentação do ombro. Tá, ok? Mas nas suas amplitudes maiores, superiores a 180 graus. A articulação do cotovelo, diferente do ombro, é uma articulação estruturalmente estável, devido à excelente anatomia de encaixe que vocês conhecem, né, das aulas de anatomia. Ela também possui uma cápsula articular bem forte e também ligamentos fortes, ou seja, tem todos os componentes passíveis, tá? Passivos, né, para dar estabilidade a essa articulação. Também grandes músculos fortes, como o braquial, bíceps braquial, tríceps braquial, cruzam essa articulação para dar estabilidade dinâmica para ela. Tá? Bom, na mesma cápsula articular, então, temos 2 eixos articulares, tá? Da articulação húmero-ulnar e radiohumeral, tá? Articulação do húmero com o antebraço, para os movimentos de flexão e extensão. E também o movimento de rotação de prontosupinação, que é o eixo 2, da articulação radioulnar proximal, que tem a articulação radioulnar distal no punho. Tá? Esses movimentos eles são importantes para, enquanto o ombro ele posiciona tridimensionalmente a mão no espaço, o cotovelo é responsável então por aproximar e afastar essa mão do corpo, enquanto o antebraço acaba girando, né, a mão com a prontosupinação também para ajustar para o movimento que for necessário. Tá? Vamos dar uma olhada então no eixo 1 de flexão e extensão. Então a gente tem essa linha, tá, da troca com capítulo, que era diferente então da linha longitudinal do antebraço.
tá? O que acaba criando, então, esse ângulo de carregar de 5 a 19 graus, que é normal, tá? Sendo um pouquinho maior nas mulheres. Tá? Amplitude de movimento fica entre 145 graus de flexão e 5 graus de hiperextensão, mas funcionalmente a gente precisa de entre 30 e 130 graus para as diferentes atividades de vida diária. Tá? Já comentamos que a cápsula articular é forte, tá? Ela é bem reforçada então, e é reforçada pelos ligamentos colaterais. O externo contra o estresse invaro e o interno contra o estresse em valgo, tá? Uma articulação forte do ponto de vista conectivo e forte do ponto de vista ativo muscular também. Esses são os músculos flexores, o principal é o braquial, e esses são os extensores, o principal é o tríceps. As informações mais detalhadas estão no PDF no Moodle, tá? O eixo 2 é o de rotação, com movimento então de pronação e supinação do braço, tá? Então, o centro dessa articulação é a cabeça do rádio, que gira aqui sobre a una, tá? A amplitude fica entre 75 graus de pronação e 85 graus de supinação, mas a amplitude funcional fica 50-50, tá? De pronação e supinação para as diferentes atividades de vida diária. Bom, para melhorar a função de rotação da cabeça do rádio sobre a una, a gente tem esse ligamento anelar, tá? Esse ligamento anelar ou anular, em que essa cabeça do rádio permite girar, tá? Como um rolamento importante para essa função de rotação, tá? De rolamento. Tá? Na articulação distal, então, a gente tem uma superfície articular da una convexa, tá? E do rádio côncavo, formando a articulação radionar distal, que acompanha o punho para os movimentos importantes da mão. Tá? É importante observar que durante o movimento de supinação, os ossos, tanto o rádio quanto a una, eles estão paralelos, mas durante a pronação existe um cavalgamento do rádio sobre a una, que é o que acaba limitando então essa amplitude de movimento. Por isso que a posição articular aqui, tá? A sensação articular de movimento ao final da pronação, ela é rígida, devido ao contato dos ossos. Tá? Bom, essa articulação aqui, então, ela é fortalecida por ligamentos, tá? Por fortes ligamentos como o vertebrete, o ligamento radionar distal e o ligamento anular, que a gente já conheceu também, o ligamento colateral interno e o ligamento triangular aqui na radionar distal. Todos eles tensos e supino, ou seja, os ligamentos acabam ficando tensos, limitando a supinação. Enquanto quem limita a pronação é o contato entre o rádio e a una, é o rádio cavalgando sobre a una. Tá? Os músculos supinadores do cotovelo são o bíceps, que também faz flexão, e o supinador. E os pronadores são os próprios pronadores, né? Tanto redondo quanto quadrado.